Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gustavo Luca, criei esse canal aqui para te ajudar a investir de uma forma mais simples e fácil. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 3 tops fundos imobiliários agora para janeiro. Então por isso não perde tempo, já se inscreva no canal, ativa o sininho porque eu trago conteúdos toda semana aqui de investimentos para vocês. Pessoal, lembrando que esse vídeo não é indicação de investimentos. Você precisa entender que além da gente estudar os ativos, a gente precisa ter uma estratégia. Você tem o seu perfil de investidor totalmente diferente do meu perfil de investidor e as decisões financeiras, as decisões de investimentos é vocês que tomam frente aos objetivos que você tem e o seu perfil de investidor, beleza? Bom, a gente está iniciando esse ano e na minha opinião com muitas oportunidades de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão despencando de valores exatamente por causa da incerteza econômica. Isso traz para nós investidores de longo prazo oportunidades, muitas oportunidades na minha visão. Por que oportunidades? Porque hoje a nossa taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ela está em torno de 13,75%. E o que significa isso? Significa que as pessoas não querem mais fundos imobiliários, não querem mais ações, elas querem investimentos de renda fixa. E a renda fixa está pagando muito. Então, nesse momento, surgem muitas oportunidades nos fundos imobiliários. E daqui a um tempo, quando a Selic retornar para um patamar menor, um patamar mais baixo, os fundos imobiliários vão estar num preço muito mais alto, porque as pessoas vão querer comprar fundos imobiliários nesse momento. E nesse momento não vai ser o momento melhor para comprar fundos. O momento melhor é agora, com a taxa Selic mais alta, a gente consegue comprar mais barato, e quando a taxa Selic cair, que é um ciclo, em algum momento vai acontecer, a gente não sabe quando, mas vai acontecer, os seus fundos imobiliários vão estar super valorizados. E aí todo mundo vai querer estar comprando fundo imobiliário nesse momento. Bom, pessoal, o primeiro fundo que eu vou trazer é o IRDM11. É um fundo de papel, né, voltado à CRIs. A sua gestora é a Iridium, gestora de recursos, e o seu administrador é o BTG Pactual. Agora a gente vai para a tela do computador para poder analisar melhor esse fundo. Bom, pessoal, o IRDM11 está sendo negociado hoje a R$ 91,26. Ele pagou nos últimos 12 meses 14,45%, é um ótimo rendimento, né? Ele tem uma alta volatilidade, né? Se a gente olhar aqui, ele tem uma boa volatilidade frente ao IFIX. E para quem não sabe, a volatilidade ela é muito importante, né? Porque isso mostra, quando o fundo tem uma volatilidade maior ali no papel, mostra que ele está sendo bastante negociado. Então isso facilita para a gente comprar e também para a gente vender. Se a gente descer aqui, a gente consegue ver que o IRDM está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. Normalmente esse fundo é negociado acima do valor patrimonial, então hoje ele está tendo uma oportunidade legal. Ele tem hoje 273 mil cotistas, né, uma quantidade bem relevante de cotistas. Ele pagou 89 centavos no último mês. O IRDM ele vinha pagando muito mais em 2022, só que no meio do ano para cá, o IPCA, que é a nossa inflação, começou a cair, por ele ser muito indexado à inflação dentro dos CRIs, né? Isso afetou diretamente o rendimento dele. Porém, agora em 2023, os especialistas estão prevendo que a Selic vai voltar para patamares maiores, exatamente por causa que a inflação tende a subir e provavelmente o IRDM possa voltar a pagar patamares maiores de dividendos também com isso. E aqui, pessoal, é a volatilidade dele durante os últimos 5 anos, né? Se a gente pegar ele aqui em 2021, a sua cota chegou num patamar de mais de R$ 150. Né? E se a gente olhar o último ano, ele teve uma desvalorização de mais de 14,5%. Aqui é a distribuição da carteira do RDM, e quando a gente estava falando sobre ele ser muito indexado ao IPCA, é isso aqui, ó, pessoal, na distribuição por indexador. Hoje ele tem quase 56% em IPCA. Então é por isso que quando o IPCA sobe, ele consegue distribuir mais, né? Porque ele ganha mais com o IPCA. Ele também tem hoje 12,77% indexado ao CDI. E aqui do outro lado a gente consegue ver que ele tem quase 70% em CRIs, né? E somente 22,59% em fundos imobiliários, mas ele também recebe uma renda de fundos imobiliários aqui, e também tendo um caixa de quase 5%. E aqui eu trouxe um comparador para a gente ver se o IRDM, que é em laranja, ele está conseguindo ganhar da inflação pelo menos nos últimos 5 anos, né? E a gente olhando aqui, a gente realmente vê que ele conseguiu ganhar da inflação. O próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de galpões logísticos, então ele é um fundo imobiliário de tijolo, que é o fundo BTLG11. Hoje o seu preço está saindo em R$ 97, pagando um yield de 9,14 nos últimos 12 meses. Aqui embaixo a gente consegue ver que hoje ele também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, né? Então está um preço abaixo do que ele vale. Com mais de 200 mil cotistas, tem uma quantidade muito relevante de cotistas, e o seu último rendimento foi de 0,74 centavos.
E aqui é o histórico de dividendos dele durante o período de 5 anos, né? Então a gente consegue ver que ele vem num crescimento de pagamentos de dividendos todos os meses. E o que impacta esses rendimentos em fundos logísticos? É exatamente a falta de inquilinos. Então vamos dizer que o BTLG tem 10 imóveis e 2 imóveis dele, os inquilinos saem. Ele vai ficar vago, esses 2 imóveis vão ficar vagos e os rendimentos dele vão cair. Então é isso que basicamente impacta os dividendos dos fundos logísticos, né? A falta de inquilinos nos imóveis, o rendimento mensal cai. O BTLG11 no último ano ele caiu mais de 7,8%. E aqui é o portfólio atual do BTLG. Hoje ele tem 11% alocados para e-commerce, 11% para varejo, 32% para logística. Então é um portfólio muito grande, um portfólio com barracões muito bem localizados. E aqui é aquele gráfico de comparação, né, do IPCA junto com o BTLG. Então o BTLG nos últimos 5 anos ele também está saindo na frente do IPCA. E o outro fundo imobiliário que eu vou trazer aqui também é um fundo de tijolo, né? Um fundo tipo híbrido. É um dos melhores fundos, da minha opinião, aqui no Brasil, que é o KNRI11. O fundo hoje está custando em torno de R$ 139,50, pagando um yield de 7,53%. Os rendimentos hoje do KNRI podem parecer baixos, em torno de 7,5%, porém a gente tem que lembrar que esse retorno é acima da inflação. Então, na minha opinião, é um retorno muito considerável. Frente a um fundo imobiliário que já existe há mais de 12 anos, tem uma gestora que vem fazendo um trabalho muito bacana, que é a Kinea. Hoje o valor patrimonial do KNRI está em torno de 0,87, então ele está bem abaixo do valor patrimonial. O fundo tem mais de 240 mil cotistas, né? Uma quantidade bem relevante no mercado. E aqui embaixo a gente vê que o último rendimento dele foi de R$1, porém o rendimento médio dele está sendo em 0,91 centavos. Esse rendimento foi referente às sobras que ele tinha no final do ano passado e ele distribuiu para o cotista. Olhando aqui embaixo a distribuição de dividendos, a gente consegue ver que de 2019 a 2022 ele vem numa crescente nos dividendos. E olhando em 2020, né, teve uma distribuição menor que 2019, porém continuou pagando da mesma forma. Olhando sua cotação em 5 anos, a gente pode ver que aqui em 2020, 1º de janeiro, ele bateu R$ 199 a sua cota, praticamente R$200, né? Depois teve uma queda brusca aqui, que foi exatamente o problema que a gente teve, né? E hoje, né, se a gente olhar agora aqui no prazo de um ano, ele está tendo uma valorização de 2,79%, porém ainda muito longe dos patamares que ele já chegou a atingir. E esse é o portfólio do KNRI, hoje com mais de 95 inquilinos, distribuído em vários setores: serviços, financeiro, comércio, tecnologia, logística, indústria, por isso que ele é híbrido. E aqui embaixo a gente consegue ver, né, que ele tem hoje 12 edifícios corporativos e 9 galpões logísticos, né, totalizando então 21 imóveis. E aqui os seus imóveis em cada região. E o gráfico comparativo, né, entre o KNRI e a inflação, com a inflação ganhando nos últimos 5 anos, exatamente por causa dessa queda dos fundos imobiliários. Então o vídeo era esse. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer conteúdos toda semana de investimentos aqui no canal. Também no Instagram eu respondo perguntas toda semana, eu abro caixinha de perguntas toda sexta, sábado, para responder perguntas e dúvidas de vocês referente ao investimento. Eu vou deixar o link na descrição aqui também.